Wellington Ribeiro da Silva é um dos maiores abusadores em série do Brasil. Todo o palco desses terríveis episódios aconteceram no estado de Goiás, onde coincidentemente aconteceram uma série de abusos no estado. Entretanto, não haviam sequer uma mínima suspeita de que todos esses abusos eram cometidos por uma única pessoa, a não ser por uma pessoa em comum. Todas eram abusadas na mesma posição. O caso foi tão inusitado que não foi a polícia militar ou polícia civil que solucionou o caso, e sim a polícia científica. Esse cara é o diabo encarnado em pessoa. Ele destruiu a vida de 47 pessoas, inclusive várias delas eram menor de idade. Infelizmente, tudo isso poderia ter sido evitado, já que esse Jack já tinha sido preso em outra ocasião. Porém, ele conseguiu fugir, só que para deixar você ainda mais revoltado, esse cara abusou até de uma adolescente enquanto voltava da igreja. Entretanto, essa garota foi extremamente importante na captura desse maníaco, porque o material genético que ele introduziu nela foi o que ajudou a capturar esse monstro. Em setembro de 2019, Wellington foi preso por ser o responsável de 47 abusos. A Polícia Civil de Goiás identificou o seu DNA em 22 mulheres que foram abusadas por Wellington. Ele abordava suas vítimas, geralmente mulheres, utilizando uma arma. Após roubar seus celulares, ele as sequestrava em sua moto e as levava para locais isolados, onde cometia os crimes. Para evitar de ser identificado, Wellington usava sempre um capacete durante os ataques e realizava os abusos principalmente à noite. Ele fazia as suas vítimas ficar na posição de 4, pois de acordo com ele, assim não seria possível identificá-lo. Entre os crimes atribuídos a ele estão casos extremamente graves, que só demonstra que ele é um indivíduo que jamais devia ter saído da cadeia. E sim, ele já saiu da cadeia por um outro crime mais grave, que eu vou revelar pra vocês no final do vídeo. Nem mesmo quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo eu acreditei. Esse monstro abusou de uma mãe e da sua filha de 5 meses. O que acontece é que esse caso em específico repercutiu muito no estado de Goiás, mas foi só quando ele abusou de uma menina de 12 anos de idade que então a polícia começou a levar esses casos mais a sério. Foi aí então que começou uma verdadeira caçada ao Jack. Porém, quanto mais eu pesquisava sobre a vida desse maníaco, mais crimes eu ia descobrindo. Crimes que em um país sério ele seria condenado à cadeira elétrica em primeira instância. Mas não, ele no Brasil era um cara que já tinha passagem por abuso e até homicídio e estava andando entre nós. Entretanto, ele não executou apenas uma pessoa, ele executou aquela que era a sua mulher e as filhas dessa mulher. Wellington nasceu no estado do Mato Grosso e antes de se tornar um abusador em série, aos 22 anos ele chefiava uma quadrilha que ordenava assaltos e execuções. Wellington é apontado como o autor do crime que ficou conhecido como do Monte Líbano, quando em 1997 ele teria executado a sua companheira e os 2 filhos dela em Rondonópolis. Na época, Wellington tinha um relacionamento com Luzia Pereira da Cruz e tinha 2 filhos de outros 2 relacionamentos. Depois de desconfiar que a companheira estava passando informações para a polícia, ele decidiu covardemente executá-la. Na noite do dia do crime, Wellington foi até a casa da Luzia e depois de conversarem há algum tempo, ele a abraçou e esfaqueou a vítima violentamente, sem a possibilidade de defesa. Não satisfeito, Wellington decidiu tirar a vida de 2 filhos de Luzia, um de 10 e um outro de apenas 3 anos de idade. Os corpos foram encontrados apenas dias depois do ocorrido. E foi nesse episódio que brotou a ideia na cabeça de Wellington, na mente perturbada desse maníaco, de que mulheres, de acordo com ele, eram seres inferiores. Sua vida como abusador em série não se tem uma data específica, mas a data oficial, de acordo com as autoridades, seria no ano de 2008. Tanto que depois dessa data, ele nunca mais parou. Em 2011, ele cometeria mais um de seus abusos que o finalmente levaria à prisão pela primeira vez. Ele teria abusado de uma mulher e da filha dela de 5 meses. Na época, ele estava em Goiás, onde seria o futuro palco de onde aconteceria a maioria dos seus crimes. Pelos crimes praticados, Wellington recebeu a pena de apenas 50 anos em regime fechado. Ele até mesmo chegou a ser transferido para um presídio no estado do Mato Grosso. É lógico que ele ficou dentro da ala do seguro. Durante esse tempo, ele chegou a ser preso, mas fugiu do presídio major PM Eldo Sá Correia em 2013 e desde então seu paradeiro era desconhecido. Durante esse período, ele novamente voltou para o estado de Goiás, foragido para não ser pego novamente. O Jack não tinha conta em banco, não usava redes sociais e ainda roubava identidades de pessoas que se pareciam com ele para usar os documentos de despistar a polícia, e trabalhava com serviços informais que não assinavam a carteira de trabalho. Ele era tão cauteloso que nos lugares que ele trabalhava passava despercebido por todos ali. Ninguém sabia quem ele era, de onde ele vinha e qual era a história. Lembram daquele episódio que ele executou a sua mulher e os 2 filhos, que é aquele episódio que plantou na cabeça de Wellington que as mulheres
mulheres eram inúteis na cabeça dele. De acordo até mesmo com depoimentos dele, ele considerava mulheres seres inferiores e as desprezava. Para ele, mulheres nada mais eram do que apenas objetos de satisfação. Infelizmente, foi nesse período entre 2011 e 2019 que ele iniciou a sua série de abusos. Ele era tão frio e calculista que, para ele não ser pego pela polícia após o abuso, ele filmava suas vítimas, ameaçando expor as imagens na internet para que elas não o denunciassem. Inclusive, teve até um episódio que ele abusou 2 vezes de uma mulher no Jardim Ipanema, em Goiânia. Porém, não satisfeito, ele abusou mais de uma vez as 2 filhas dessa mulher. Uma série de abusos aconteciam em diferentes cidades do estado de Goiás. Os crimes eram cometidos principalmente em Aparecida de Goiânia. No entanto, também há registros de abusos em Bela Vista de Goiás, Abadia de Goiás e Hidrolândia. Um dos piores casos que esse Jack já cometeu foi o de uma menina de 12 anos. Pra você ter ideia, essa menina, até hoje, ela tem medo de ser tocada por um homem. Infelizmente, isso aí é uma coisa que é muito mais comum do que você imagina. Quanto uma pessoa mais nova for vítima de um abuso, tanto homem quanto mulher, isso é muito importante falar, mas no futuro as sequelas serão visíveis. Muitas mulheres, após o abuso, tendem a não ter relação com nenhuma outra pessoa. E mesmo que elas estejam em uma relação saudável e estável, elas geralmente até tem um certo problema em relações no relacionamento, pois durante o ato ela pode reviver algumas memórias de que ela tenha sofrido no passado. E esse cara fez isso em 47 mulheres, onde elas iam desde pessoas até no máximo 50 anos até no mínimo de 5 meses. Ele não tinha um padrão, o que dificultava o rastreio. Elas eram brancas, morenas, ruivas, negras e geralmente eram abordadas em locais de baixa luminosidade. Porém, Wellington tinha uma assinatura em seus crimes, já que quando ele tinha as relações à força com as suas vítimas, ele as forçava a ficar de 4. E não sou eu que tô falando, isso é uma coisa que ele disse em depoimento. Além de fazer perguntas sobre os maridos das vítimas durante o ato, ele chegava até mesmo a perguntar o que achava do tamanho do membro dele, completamente perturbado da cabeça, cara. Um desses casos que repercutiu muito foi quando ele abusou de uma adolescente de 12 anos, quando ela voltava da igreja. Mas antes de continuar, todas as fontes que nós utilizamos nesse vídeo nós estamos deixando no primeiro comentário fixado. Também tem acesso ao link do Discord do nosso canal. Acessa, vai lá, você vai ser muito bem-vindo. Só que não tinha mais jeito, o Wellington tinha que ser preso. A busca pelo Jack começou após a polícia técnico-científica encontrar o mesmo perfil genético de um homem em 9 vítimas de abuso entre os anos de 2015 e 2019. Em 2 de agosto de 2019, a Polícia Civil de Goiás montou uma força-tarefa para caçar um Jack na região de Aparecida de Goiânia. Em 10 anos, 47 mulheres haviam relatado ter sido atacadas por um homem moreno, claro, de mais ou menos 1,75 m e barrigudo. As características dos crimes se repetiam. A bordo de uma moto, ele anunciava o assalto com uma pistola, obrigava a vítima a subir na garupa e a levava a um terreno baldio, onde praticava o abuso. A polícia não sabia como era sua feição, nada, afinal, ele sempre estava de capacete. Com essas informações, 40 agentes saíram em busca de Wellington. No dia 12 de setembro de 2019, eles chegaram a Wellington Ribeiro da Silva, de 52 anos. Já na abordagem surgiram as primeiras suspeitas. Silva demorou a revelar o seu verdadeiro nome, mostrou o RG de uma pessoa chamada José e seus vizinhos o conheciam como Sérgio. Ao vasculhar a casa dele, a polícia encontrou uma arma de brinquedo, 3 capacetes e uma moto preta roubada. No exame de corpo de delito, ele teve a saliva recolhida para fazer o teste de DNA. O material genético bateu com o do esperma encontrado em 22 vítimas. Curiosamente, existe uma lei que foi criada em 2012 que impede que você crie provas contra você mesmo. Por exemplo, o material genético encontrado nelas poderia até bater com o dele, mas, de acordo com a lei, ele não teria necessidade de fornecer um próprio material genético para perícia. Entretanto, curiosamente, ele forneceu o próprio material genético e esse material batia exatamente com o que foi encontrado nas vítimas. A Polícia Civil atribui a ele outros 32 abusos. Inclusive, depois que a sua foto foi divulgada, 7 mulheres se apresentaram na delegacia para prestar queixa. Um desses casos é de uma mulher que diz ter ficado grávida de um abusador e procurou a delegacia de Aparecida de Goiânia. E esse maníaco ainda teve coragem de dizer que na vida inteira dele, ele só cometeu apenas 6 abusos. Em interrogatório gravado em vídeo, os delegados perguntaram a Silva como se dava os abusos e, de forma fria e covarde, ele responde:
de 4, completamente perturbado da cabeça, questionando sobre o que dizia as vítimas, declarou que só prometia mantê-las vivas. Elas perguntavam se eu ia matá-las, eu falava que não. Disse ainda que se sustentava vendendo celulares roubados das vítimas. E pra piorar, esse cara ainda tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes. A mais nova, de 3 anos, ela tinha uma certa admiração por Wellington. Só que quando a mãe dessa menina foi prestar queixa na delegacia, a verdade veio à tona pra essa menina que era filha de Wellington. Foi aí então que essa menina teve um nojo de Wellington. Um desses abusos que Wellington confessou foi o daquele da menina de 12 anos que tinha saído da igreja. Ela estava com os pais numa igreja evangélica para celebrar a virada do ano de 2018 para 2019. A temperatura caiu e a menina foi pegar uma blusa em casa. No caminho, ela teve a infelicidade de trombar com Silva, que a abordou e a abusou. Inclusive, tinham até mesmo imagens de câmera de segurança com ele pegando essa menina de 12 anos. Também há denúncias de que ele obrigou a mãe e a filha a fazer relações na frente do marido e pai, que abusou de 2 adolescentes na frente dos namorados. Na verdade, essa é uma história até um pouco estranha, porque eu não entendi muito bem. Eu não sei se foi ele que abusou na frente do marido ou pai das 2 adolescentes, que também foi na frente dos namorados. Não ficou muito bem explicada essa história. E devido à gravidade dos crimes, ele tem penas que podem chegar até 600 anos de prisão. Porém, como a lei no Brasil permite que o cara fique apenas 40 anos em regime fechado, pode ter certeza que se ele passar os 40 anos preso, ele vai ser solto. O verdadeiro criminoso não anda com uma placa estampada por aí. Ele pode estar entre nós, ele pode estar no seu estado, na sua cidade, na sua rua ou até mesmo do lado da sua casa. Bom, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e até o próximo vídeo.